extremamente significativo para nós. Aqui está o caminho do livramento do cristão. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeiramente, quando você coloca, de um lado, capítulo 7, verso 24, e capítulo 8, versículo 1, vocês veem uma situação de contraste. Desventurado homem que sou, agora já nenhuma condenação há. Então nós saímos, de uma realidade de desespero para um grito de triunfo. Quando você olha o 7:24 e o 8:1, você sai da realidade do desespero para um grito de triunfo. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, ponto importante para nós. A palavra condenação, ela tem dois usos diferentes na Bíblia. Um é o uso legal e o outro o uso civil. Quando ela é usada na primeira condição, o uso legal, significa que verdadeiramente nós fomos libertos da condenação de Cristo realizada na cruz. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é válido, é lógico. Nós estávamos debaixo de uma condenação, éramos inimigos de Deus, estávamos debaixo da ira de Deus, mas um dia, Rita, o Evangelho chegou a você, você se rendeu ao Senhor, você estava debaixo de uma condenação justa, mas essa condenação foi cumprida em Cristo Jesus, quando Ele levou os seus pecados. Então, sobre você, Rita, não há nenhuma condenação mais, você está plenamente justificada. Esta é uma realidade, esse é a primeira aplicação legal da palavra condenação. Mas existe uma segunda aplicação para essa palavra condenação aqui. Essa aplicação, ela envolve a realidade civil. A realidade civil significa, a palavra condenação significa incapacidade ou obstáculo. Aqui que é importante. E segundo muitos irmãos, eu também estou unido a esses amados irmãos, a aplicação desse versículo está diretamente, os dois versículos, diretamente com a situação anterior que Paulo está tratando no capítulo 7. Ele fala de um ponto de batalha, de luta, mostra-nos que em Cristo Jesus nós temos a libertação, e ele então vai desdobrar a vitória para nós. Olhando o capítulo 8, versículos 1 e 2. Então, ela é usada no sentido civil, ela significa incapacidade ou obstáculo. Então, no contexto, como estou insistindo com os irmãos, é mais adequado nós aplicarmos esse segundo sentido. Então, poderíamos dizer assim, já nenhuma incapacidade há para os que estão em Cristo Jesus. Não há nenhum obstáculo mais para que eles possam experimentar a vitória. Aí ele vai no versículo 2 responder para nós. O versículo 2 é extremamente importante. Aí diz assim, porque a lei do Espírito. Lembra-se, Paulo descobriu que há dentro dele uma lei do mal. Uma lei que o mantém escravizado, conforme nós lemos aqui, no versículo 21. Encontro a lei de que o mal reside em mim, o pecado reside em mim, essa velha natureza, esse velho homem adâmico, como você quiser, está aí, e vai agir como uma lei. Mas para vencermos essa realidade, então nós percebemos aqui que agora nós não estamos numa situação de incapacidade, como um obstáculo que impede de termos a vitória, porque há um caminho, e esse caminho é o versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então nós precisamos conhecer exatamente esta experiência, ter essa experiência, conhecer esta lei no nosso coração. Este é o caminho da vitória. Não está escrito aqui no versículo 2, não é apenas o Espírito da vida em Cristo Jesus que nos livrou, não é apenas, mas é a lei. A lei, o que significa interpretar dessa expressão lei do Espírito? Inclinação natural aos assuntos do Senhor. Somente o Espírito Santo, esse Espírito aqui, a palavra que aparece aqui, o Espírito da vida em Cristo Jesus, é o Espírito Santo que nos foi dado,
É Ele quem nos dá essa inclinação natural aos assuntos do Senhor. Então agora nós temos um páreo bom para esse conflito que temos em nós. Para essa lei que age em nós, nós temos a lei do Espírito. Então isso precisa começar primeiramente como uma revelação no teu coração. Se nós estivermos compreendendo bem a nossa realidade do capítulo 7, esse é o nosso histórico. Estamos tentando vivenciar, ter vitória, alcançar vitória pela nossa própria vontade, por melhor que ela seja, estamos vendo que ela só nos dá derrota. Aí descobrimos juntamente com o apóstolo Paulo, por revelação, que ele não tem a vitória através do bem que ele quer fazer, porque é lei. O pecado é uma lei. Aí ele nos joga para o capítulo 8 e fala assim, agora vocês não têm mais incapacidade, vocês não terão obstáculo, porque a lei do Espírito da vida. E a lei, deixa eu repetir para vocês, a lei vai produzir em você uma inclinação natural aos assuntos do Senhor. Assim como na velha natureza há uma inclinação natural para o erro, para as coisas que não glorificam o Senhor, por tudo aquilo que eu apresentei, da mesma maneira a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai te conduzir naturalmente, e você vai experimentar isso, você vai provar isto, com toda a absoluta certeza. Irmãos e irmãs, somente uma lei pode vencer outra lei. O pássaro, podemos dizer que ele tem, a lei da vida do pássaro é o voar, ele tem as asas, ele tem todo aquele processo. Ele vence a lei da gravidade, porque ele tem uma lei superior, que é o voar. O avião, que é mais pesado que o ar, na propulsão a jato dele, nas asas dele, ele vence a lei da gravidade, porque uma lei superior, mais poderosa, quebrou uma lei. Para o motor do avião. Por que ele não sobe, ele cai? Porque exatamente é uma lei da gravidade, puxa ele para baixo. Exatamente isso. Então, quando nós pensamos dentro dessa realidade, nós vimos que para combater uma lei é necessário uma lei mais poderosa. Agora, por favor, quem é mais, qual é a lei mais poderosa? A lei da velha vida em nós ou a lei da vida do Espírito que está em nós? É a lei do Espírito, da vida em Cristo, é nós, é mais poderosa. Mas nós precisamos, primeiramente, a primeira coisa é conhecer. Se você está tendo essa revelação, louvado seja Deus. Aí você tem que ir diante do Senhor, falar, Senhor, eu preciso. Eu tenho batalhado, eu tenho sofrido. Porque eu tenho tentado ser cristão, eu tenho tentado o meu melhor, queda após queda. Por quê? Porque você está tentando como eu. Mas nós precisamos descobrir que a lei é algo que vai nos levar a uma reação naturalmente espiritual, sem você se esforçar. Isso é uma obra do Espírito. Deixe eu insistir, somente a lei, uma lei superior pode vencer uma outra. Nossa vontade, queridos irmãos, como aqueles que possuem uma nova natureza, a nossa vontade deve ser completamente consagrada ao Senhor. Deve estar debaixo